Olá pessoal, continuando no ajustamento agora, vamos falar sobre um exemplo sobre propagação de variâncias, MVC. Na última aula gravada eu falei sobre teoria, o que seria propagação de variâncias, e aqui eu trouxe um exemplo. Então vamos continuar aqui. Admitindo que foi realizada a medida de 4 direções, então instalei o equipamento aqui, visei direção 1, depois visei a direção 2, depois visei a direção 3, depois visei a direção 4. Cada um desses foram medidos. Então eu quero saber o ângulo A1, que é entre a direção 3 e a direção 1, o ângulo A2, que é entre a direção 3 e a direção 2, e o ângulo A3 entre a direção 4 e a direção 3. Quando a gente vai fazer propagação de variância, o básico é o modelo matemático. Então, o primeiro passo nessa solução, a gente vai partir para o modelo matemático. Então, vamos colocar aqui quais são as incógnitas: A1, A2 e A3. Então, são os objetivos desse exercício, que eu quero determinar A1, A2 e A3. Para determinar o A1, seria a direção 3 menos A1. A gente pode ver aqui, ó, 3 menos A1. Então, esse exemplo aqui eu vou tirar os modelos matemáticos. Então, D3 menos D1, para achar o ângulo 2, D3 menos D2, para achar o ângulo A3, D4 menos D3. Então, aqui eu tenho o modelo matemático. Só que aqui ele está simplificado, eu não tenho considerado. Então, mas no modelo eu vou considerar todas as medidas. Ó. Então, generalizar. Vou colocar em ordem D1, D2, D3, D4. O que tem sinal negativo quer dizer que é menos 1. O que tem sinal positivo quer dizer que é 1. Os que não tem nada, eu vou considerar multiplicado por 0. Então, tá vezes 0D2 vezes 0D4. Então, nesse A1 vai ser menos D1 mais 0D2 mais 1D3 mais 0D4. Por que eu estou colocando assim? Para facilitar o coeficiente que está multiplicando a variável, a medida. Então, esses são os coeficientes que a gente vai extrair. Como esse é um modelo linear, a gente não precisa nem derivar, que será o próximo assunto. Então, aqui eu já posso extrair direto os coeficientes para montar a matriz sigma, que é a matriz G, que é a matriz dos coeficientes. Então, para montar aqui, no caso A2, vai ser 0D1 menos D2, que aqui está negativo, mais 1D3, mais 0D4. Então, considerando todos os elementos medidos, os que não tem nessa equação vai aparecer com 0. O A3, 0D1 mais 0D2, menos 1D3, está aqui, mais 1D4. Então, montei o modelo matemático. A partir daí, eu vou montar a matriz G, que é o passo 2, que é a matriz dos coeficientes. Quais são os coeficientes? Esses aqui, ó, menos 1, 0, que multiplica a variável aleatória, a medida. O 1 e o 0. Então, aqui são as medidas, ó, D1, D2, D3, D4. E aqui os coeficientes que multiplicam essas medidas. 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1 e 1. Então, eu tirei dessas coeficientes aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, 0 e 1. Então, a partir dessa matriz G, então a gente vai para a propagação. O outro passo é montar a MVC, que é G sigma G transposta, que é o modelo matemático que a gente vai usar para multiplicar. Então, vou montar aqui a matriz MVC. A matriz MVC seria o erro cometido na precisão dessas medidas, D1, D2, D3. É importante que o número de colunas da matriz G é determinante, é o que determina a ordem da MVC. Então, aqui são 4, então ela vai ser uma 4 por 4. Então, vai ser uma matriz, sempre a MVC é uma matriz quadrada, é importante lembrar disso. Então, a diagonal principal e elementos são iguais, tá? Por que é igual? Porque nesse caso aqui a gente vai considerar que a precisão é igual para todas as medidas. O erro cometido que foi feito numa medida é igual a outra. Então, a M vai ser a precisão que foi dada lá no enunciado do exercício, que é de 8 segundos, ó, que é a precisão angular do equipamento. Como aqui é uma variância, eu elevo isso ao quadrado. Nesse caso, como é só ângulo, eu posso colocar ângulos ao quadrado, tá? Mas se eu tivesse distância, como a gente vai ter alguns exemplos, tem distância, aí eu tenho que converter isso para radianos, tá? Porque eu não posso fazer operação matemática multiplicar distância vezes ângulo
sexagesimal. Então, nesse caso aqui vai ser 8 ao quadrado, 64. Posso aplicar assim que não vai dar problema. Então, a matriz sigma, a matriz GT, que é a G transposta, só vou fazer a transposição. O que era linha vira coluna. E pronto. Agora eu vou aplicar o modelo de propagação de variâncias, G sigma G transposta. Então, eu vou fazer a multiplicação de matriz. Por isso que a gente fez aquele estudo sobre transposição, multiplicação, inversão, porque a gente vai precisar sempre fazer essas operações matriciais. Então aqui eu vou pegar a matriz G, que é a primeira, multiplicar pela sigma, e depois o resultado eu multiplico pela G transposta. Aí cheguei nessa G sigma, a G transposta, obtenho essa matriz final, que é 128, 128. Aqui eu tenho as variâncias para os ângulos. Então, para o ângulo A1 vai ser raiz de 128, 11, 31. Então, aqui eu tenho o desvio padrão para o ângulo A1, a precisão para o ângulo A2, que são iguais. Nesse caso aqui são iguais. Eu considerei pesos iguais. Então, esse é o exemplo de propagação de variâncias.